A Mari já deu, né, um bom panorama sobre o Copom. Então, o que a gente vai trazer aqui de reflexão sobre o Copom, né? Os principais impactos que nós poderíamos ter no trading, tá? Então, olhando para esse Copom de ontem, eu, tá, imagino que nós vamos ter aí um curto, né, um pouco mais precificado. Por que um pouco mais precificado? Vamos lá. Tomar um café de uma vez só para ficar mais calmo. Então, vamos lá. Pessoal, a gente tem que pensar que a precificação do mercado estava no 0,25. Vocês concordam? 80% do mercado já apostava. Deixa só. Quer passar aqui? Ah, então tá bom. A grande aposta do mercado já estava em 0,25, tá? E também o mercado sabia que alguma dissidência sobre os votos também ocorreria. Não seria uma votação unânime, tá? Então, assim, quando a gente pensa em precificação, o mercado já tinha, né, esse cenário em parte precificado. O que não estava precificado? O corte de meio. Se você corta meio, os ajustes seriam, né? Lembra aquilo que eu falei? O institucional, inclusive isso ia ser um tema lá na nossa aula do curso, tá? O institucional, entre você acertar se vai subir ou se vai cair, é muito mais fácil você acertar para onde o caminho tá, para onde o mercado está caminhando, né? Para onde está sendo direcional. Então, o institucional, e até com quem eu conversava, já tinha uma movimentação para um corte de 0,25 e uma não unanimidade na votação, tá? É um cenário que, na minha visão, tem mais a precificar na curva longa dos juros. Por quê? Porque o longo ele pega Copom, pega a inflação, pega dólar e pega a precificação de risco. Curva de juros longo pega isso. No curtíssimo prazo, né, o mercado vai ficar no curto, né, nos juros curto, o mercado vai precificar muito mais expectativa de inflação, e aí nós estamos falando de Boletim Focus e o próprio Copom, tá? Então, imaginando que o Boletim Focus já é dado, né, na semana já abriu com o IPCA para 2024 e 25 pior, e também como o mercado já tinha uma aposta no 0,25, eu não vejo um mercado com grandes precificações no curto. Só que bolsa pode sentir um pouco no início, mas eu acho que pelos balanços, principalmente aí, setor financeiro, a gente teve Banco do Brasil ontem também, e alguns outros balanços, a gente pode sinalizar que o mercado tem reagido bem. Não sou nenhum, como é que eu posso falar, analista fundamentalista que analisa os dados, né, os balanços e dá o seu direcionamento para o call em cima do fundamento. Mas a gente percebe que, dentre os balanços que vem sendo divulgado, o índice até permaneceu resiliente, tá? Então, essa é uma dos cenários que a gente tem que extrair para esse pós-Copom, tá? Então, o mercado que provavelmente pode não sentir essa curva longa, tá? E trabalhar talvez com o mercado de bolsa já meio até que precificado, tá? Agora, dólar tem espaço para captar esse risco dos juros longos, tá? O cenário externo, já adianto para vocês, não é dos mais animadores, tá? Mas, pegando dados da China, temos motivos para, de repente, se o mercado abrir com mal-estar, até melhorar depois no decorrer do dia, tá bom? Então, vamos lá falar dessa agenda, tá? Começando aqui, ó, importação na China, pessoal, veio muito melhor, mas muito, tá? 8,40 de alta, 8% de alta. O anterior foi uma queda de 1,90. O consenso era uma alta de 5,40. Pessoal, eu tenho, né, falado bastante sobre essa melhorada da China. Eu, inclusive, falei que eu errei na leitura. Eu imaginava o quê? Que essa melhorada na China era por conta dos estímulos chineses, e não é, tá? A melhorada que nós temos hoje na China é por conta da melhora tanto da Alemanha, e agora também a França começou a melhorar, tá? Então, para nós, né, que somos um grande parceiro comercial da China, uma importação aumentando lá significa que nossas exportações estão também com uma sinalização
de alta. Então isso é muito bom para, a análise dos nossos ativos internos, tá. Exportação também veio, não veio tão forte como a importação, mas veio positivo aqui, ó, 1,5 contra um anterior de 7,5 de queda, tá. Da agenda, então, nós vamos ter hoje também vários balanços, tá. De Estados Unidos, nós vamos ter aí 9h30 pedido de seguro-desemprego, depois nós vamos ter 11h30 variação de gás natural aí divulgado pelo Departamento de Energia americano, meio-dia e meio, conhecido também como 12h30, leilão de 4 e 8 semanas, depois às 14 horas, leilão primário de Treasury de 30 anos, lembrando que esse é o que serve como base para o financiamento, né, hipotecário, tá, lá nos Estados Unidos, tá, então é importantíssimo. E depois, final do dia ali, dados do Japão, e a gente fala isso amanhã, a gente fala desses dados amanhã, tá bom? Então, falas, vamos ver o que nós vamos ter de falas aí de dirigentes do Fed. Lembrando, né, tivemos aí também a divulgação da taxa de juros completamente dentro do esperado, manutenção, só que nós vamos ter, já está até rolando, tá, não vou conseguir ver com a transmissão, mas depois eu olho. Sinalização do Andrew Bailey, que é ali vamos dizer assim, o presidente ali do Banco Central inglês, falando sobre a perspectiva de cortes de juros. O mercado tem como base de cortes de juros pelo Banco Central inglês a partir de junho, tá? Falas, vamos ver, já falei aqui dos anúncios, que mais? O Andrew Bailey vai falar também depois às 10h15, tá aqui. Não, esse é do Canadá. Mary Daly, tá? Mary Daly vai falar às 15 horas. Só. Então, da agenda também de speakers, somente Mary Daly vai falar às 15 horas, certo? Então vamos para o nosso panorama. S&P com uma leve queda de 0,21, Nasdaq 0,28 de queda, Dow Jones com uma queda de 0,20 e o Russell com uma queda de 0,32. Índice de emergentes 0,02 de alta, VIX 2% de alta, porém aos 13,27 pontos. Stock 50 com uma queda de 0,18, Paris sobe 0,15, Londres sobe 0,37, o DAX da Alemanha 0,45. E aqui a Alemanha, né, pessoal, não só otimismo, provavelmente com o que está saindo do Banco Central inglês, né, com as falas aí do Andrew Bailey, mas também com os dados da China, tá? Europa tem também uma forte ligação comercial com a China, tá? Então, também repercute esses dados melhores da balança comercial por lá. Madrid, 1% de queda. Já na Ásia, não poderia ser diferente, temos um CSI 300, 1% de alta, o SEC composto 0,83 de alta e o índice Hansen 1,22 de queda. E aqui, pessoal, olha só, quem é, né, do private, a gente tem uma reunião semanal toda terça-feira. Nós, na contramão do mercado, a gente falava sobre essa perspectiva, o Ulig falava também bastante sobre isso, Kevin falava bastante sobre isso, a gente falava sobre essa perspectiva de melhora na China, e muito, né, na contramão, até de grandes gestores, né, inclusive gestores renomados tinham pessimismo com a China, e a gente falava muito no private, e não é só falar, né, não é só chutar, eu acho que a China sobe. Não, a gente tinha a nossa tese de melhora. Essa tese, ela tem se confirmado. Eu, né, tinha uma perspectiva de que os 5%, de alguma maneira, iria, né, trazer alguma melhora para alguns ativos, e aí eu cito também emergentes, principalmente Brasil, mas também alguns ativos internos, tá? E agora, com esses dados que nós temos da balança comercial, cada vez que nós tivermos dados também de atividade da Alemanha, da França, Reino Unido, tudo performando bem, China vai performar bem, tá, pessoal? Então, olho, tá, nessas economias, porque a leitura que eu fazia era de que quem estava fazendo a China crescer era o interno, e não é os parceiros europeus, tá? Então, índice Kospi de Seul com uma queda de 1,20, Nikkei cai 0,34, Nifty 50
recua 1,55. Curva de juros aqui. Bom, pessoal, é aquele cenário que a gente falou já pela manhã, ajuste pós-Copom. Curva de juros global, um cenário mais de abertura nas taxas, o que deve também pesar nessa abertura nossa aqui. Além da gente precificar o pós-Copom, nós teremos agora também um aditivo de volatilidade, o cenário externo também mais avesso a risco, né? Pouco, mas é um cenário mais de piora. 10 anos da Alemanha, 0,73 de alta, França 0,82 de alta, Gilt de 10 anos 0,24 de alta, Itália 0,47 de alta. Treasury de 2 anos 0,08 de alta, 10 anos 0,27 de alta. A curva, né, esboçando aí uma abertura de 1,5 ponto a 3 pontos. Tá? Nada também muito significativo, mas para nós aqui que já teríamos um Copom para precificar, seria de repente até melhor você ter um cenário 0 a 0 do que uma abertura de 3 pontos, tá? Nosso beta para juros hoje com certeza vai estar maior. E não esqueçam, né, 2 horas leilão aí de 30 anos. Moedas DXY com uma alta de 0,21, dólar frente ao peso mexicano 0,26 de alta, dólar frente ao rende sul-africano 0,27, 0,29 de queda, dólar frente às moedas exportadoras de commodities, aí eu cito canadense, australiano e neozelandês, tudo em alta. Canadense, o dólar americano sobe 0,03, dólar americano sobe 0,04 frente ao dólar australiano, frente ao kiwi neozelandês 0,11 de alta, frente às moedas do leste europeu, dentre elas coroa sueca, o dólar sobe 0,19 e frente ao franco suíço, o dólar americano sobe 0,10. Frente ao iene, mais um dia também de alta mais um dia de alta lá, tá? 155 ienes, 155,8, 0,25 de alta. Metálicas, índice Bloomberg de Commodities com uma queda de 0,48, o minério leve alta, 0,83, também repercutindo aí os dados da China, né, da balança comercial chinesa. O cobre 0,26 de queda, alumínio 0,92 de queda, ouro 0,12 de queda e a prata 1,12 de alta. Algumas commodities não conseguem ter, né, de repente, um desempenho positivo, assim como o minério, por ter mais uma, vamos dizer assim, um impacto, né, nas aberturas de taxa de juros do que propriamente o desempenho da China. Minério, a gente sabe que tem sim uma forte ligação. Então, por isso que nós temos hoje um minério se descolando de outros metais, mas alguns metais sentem a abertura de juros. Tá? A abertura de juros sempre tem uma tendência a fazer com que commodities sinta também no preço. Commodities agrícolas, vamos lá. Café, 0,99 de alta, soja 0,43 de alta, milho 0,49 de alta, trigo 1,66 de alta. E petróleo, começando aí pelo Brent, 0,50 de alta, WTI 0,44 de alta. Olhando para os termos de troca, um cenário até de melhora, tá? Mas lembre-se que nós temos um mercado que vai precificar ainda, digerir ainda, né, o Copom de ontem. Para fechar nossa leitura do overview do mercado, vamos aqui para semicondutoras e inteligência artificial. Então vamos lá. Nvidia 900,90, isso dá um pouquinho mais aí, né, de zero alguma coisa de queda, tranquilo. ASML também para baixo. ARM cedendo bem mais, hein? A ARM com uma pré-abertura de $98,14 contra um fechamento de 1,06, tá? A ARM aí que é uma das principais, né, empresas semicondutoras ali do Reino Unido, tá? Importantíssimo também monitorar para quem acompanha o setor aí de semicondutoras, né, também inteligência artificial. E, né, pelo menos Intel no pré-mercado com uma leve alta sentindo e tentando se segurar nesse suporte aí dos $30, tá bom, pessoal? Então, feito também o panorama aqui
o overview externo e também comentado um pouquinho sobre o interno, vamos agora para o técnico, começando aqui pelo índice futuro. Deixa eu só atualizar aqui a nossa LTA. Então vamos lá, pessoal. Divisor de águas, né? Não, 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 espera aí. Vamos fazer o seguinte, hoje, mais importante do que qualquer outro dia, vamos ver como é que está aqui o nosso pré-mercado das ADRs para os ativos lá fora, tá? Então aqui, ó, ADR da Petro, 0,06 de alta. ADR de Vale, 0,16 de queda. PWZ, 1,20 de queda. Mas, lembrando, tá, pessoal, EWZ também contabiliza, tá, uma piora caso aconteça no dólar, tá? Então, esse 1,20, ele não é diretamente, né, essa variação percentual, ela não é diretamente ligada somente ao índice, tá? Então, um cenário aí de pré-abertura levemente negativo para os ativos internos, para os ativos locais. Bom, pessoal, índice, nós temos aí o divisor de águas na região do 129, 150 até o 129, 128, 950, então uma região um pouquinho aí mais extensa de divisor de águas, 200 pontos. Caso perca essa região, ou seja, caso nós tenhamos uma leitura do mercado pessimista para o pós-Copom, e esse índice resolva escorregar do 128,950, média de 200 nos 60 minutos é logo ali, 127,890. Depois 127, 162. Depois nós temos ali 126, 120, 125, 0,40, que inclusive aquele fundo duplo que foi armado no diário até, com ativação do miolo na região dos 126, não, 120, 127, 720, tá? Para cima, né? Vamos imaginar, né, que o índice não quer saber de olhar, né, para nada e fala: "Eu quero subir", né. Então se nós tivermos vamos dizer assim, uma alucinação do índice, ele quiser performar bem na abertura, não é o prognóstico nosso, né, para a abertura, claro, o externo não está lá dos melhores, mas vamos imaginar que o índice olha para a balança comercial chinesa e fala: "Não, eu quero olhar aqui para os meus amigos, né, chineses e eu quero performar bem". Se isso acontecer e nós permanecemos acima aqui da LTA, nós vamos ter uma continuidade desse movimento de alta acima dos 130.950, com chance de vir buscar aquele finalzinho, o topo daquele finalzinho do pregão de ontem, que foi ali na região dos 131.500, depois 131.900, 132.240, tá? E aí sim, se ganhar essas regiões, a gente já começa a olhar para aqueles topos ali na região dos 133.270, tá? E 135. Pelos contratos em aberto, índice e mini índice, índice e mini índice, tivemos atuação bem compradora pelo não residente, tá? Ponta comprada aí do não residente aumentou 14.442 contratos, tá? Ponta vendida diminuiu 2.500, 16.900 contratos, né? Inclusive, a gente viu nessa movimentação a partir do momento em que abriu ali o mercado americano. Contraparte dessa compra do não residente, fundo local. Fundo local aumentou a venda em 13 mil contratos, tá? Pessoa física aumentou a venda em 3.200 contratos e foram os dois principais players na contramão da compra aí do não residente. Beleza? Vamos então agora falar do dólar. Bom, dólar, divisor de águas aí na região dos 114, 115, inclusive foi a região que a gente fez a venda ontem pela manhã. Ganhando essa região de 115, levando, né, essa bipolaridade, o mercado já tem resistências em 129
e 139. Eu considero resistências até fraca, tá, pessoal? Acho que já começa a olhar principalmente aqui para a média de 200 e para esse topo aqui na região de 173. Então, caso nós tenhamos um mercado abrindo acima do 115, cuidado com vendas muito próximo, né, dessa bipolaridade, tá? Tem espaço até para confirmar o rompimento do miolo aqui do fundo duplo, deixando o fundo duplo aqui no diário, com ativação aí na região de 115, com os olhos voltados já para essa região dos 173 e até mesmo retestar aquelas máximas ali anteriores no 221 e também ali 209, tá? Para baixo, se nós tivermos um mercado que não consegue ganhar o divisor de águas, ou seja, não consiga superar o 115, nós vamos ter um mercado que vai ameaçar retestar essas mínimas anteriores, 5759, vai ter enrosco, e não é um enrosco pequeno, tá? Tem sido aí a principal região e também natural, né, pré-Copom, então é natural que também achasse uma região de enrosco, que vai aí da região dos 70 até o 93, 94. Tá ganhando para baixo esses suportes, perdendo a LTA que nós temos aqui nos 60 minutos, aí já começa a namorar a região dos R$ 5. Antes precisa passar pelos 5,047, 5,020, e aí sim já começa a olhar para aquelas mínimas ali de março, né, dia 25, 4,991 e também o 4,981. Beleza, pessoal? Pelos contratos em aberto, dólar e mini dólar, uma atuação pesada, né, de aumento de compra e aumento de venda aí do não residente. O saldo nem é tão expressivo, mas o aumento é significativo. E esse aumento de posição dos contratos em aberto do não residente costuma acontecer somente em épocas de rolagem. Nós ainda estamos no começo do mês, dia 9. Então, você percebe que é sim uma aposta pesada para o Copom de hoje, né, para o pós-Copom, né, depois do Copom de ontem. Então, ponta comprada do gringo subiu 24 mil contratos e a ponta vendida 22. Saldo comprador de 2.700. O local, um pouco mais cauteloso, preferiu diminuir estoques. Então, nós tivemos uma diminuição da ponta comprada do local e também diminuição de ponta vendida. O saldo ficou mais vendedor, 1.700 contratos. E tivemos também uma atuação interna forte entre os bancos, com aumento também tanto de ponta comprada como ponta vendida. Ponta comprada subiu 13.400 contratos, ponta vendida subiu 11.900. Saldo comprador de 1.400 contratos. Beleza? Então vamos lá. Sai aqui a leitura dos contratos em aberto. Deixa eu só ver. O leilão do dólar, por enquanto, 5,140. Eu quero ver, pessoal, como é que está a pré-abertura dos DIs, tá? Então, DI 25. DI 25, 10 e 23, por enquanto, abertura de 2 pontinhos só. DI 26, abertura de 5 pontos. 27. 27 querendo abrir mais, hein? Querendo abrir quase 8 pontos. E aí os vértices mais longos. 31, abrindo 11 pontos. 33. Cadê o leilão do 33? 11,60. O 33 está abrindo, por enquanto, 2 pontinhos só. E o 35, 64 também abrindo aí 6 pontinhos, tá? Então, por enquanto, uma leitura em linha com o que a gente falou, né? Um curto, talvez não sofrendo tanto, e um juros mais longo empinando, tá?